Bem, irmãos, para a nossa reflexão, hoje é o Salmo 71, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 71, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Vou estar lendo aqui, os irmãos podem estar acompanhando aí. Diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse salmo, onde vemos aí o salmista mostrando para nós como deve ser a nossa oração. Nossa oração deve ser oração confiante. E o salmista aqui, ele ora ao Senhor, reconhecendo seu Senhor, o seu refúgio, não é? Como diz aí o versículo 1 e 2, repetindo: Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Então, o Senhor é o refúgio, ou seja, o amparo, a proteção. Então, o salmista ora reconhecendo que o Senhor é o seu amparo, é a sua proteção. Esse deve ser o sentimento de quem ora, orar com confiança. Estou orando ao Senhor, falando ao Senhor, fazendo a minha colocação para o Senhor. Então, eu tenho que orar com confiança, orar com confiança. E o salmista aqui, ele ora com confiança, pedindo livramento. Certamente, o salmista estava passando por uma situação complicada, não é? Muitos pensam que na vida cristã é viver sem nenhuma complicação, não é? As pessoas vêm para o povo de Deus para que não tenha nenhuma complicação aqui na terra. A Bíblia não mostra isso, né? A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que podemos ter muitas complicações, sim, e era o caso aqui do salmista. No versículo 2 ele diz: livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. No versículo 4 ele diz: livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras dos homens injusto e cruel. Então, quer dizer, o salmista estava passando por uma situação complicada, né? Ele está passando por uma situação difícil, né? E a ponto de ele orar dessa maneira: Senhor, me livra, Senhor, eu estou nas mãos do ímpio, me livra disso. Muitas vezes nós podemos estar na mão dos ímpios, né? Numa situação ou outra aí, podemos aí vacilar, ou o ímpio fazer aí uma cilada e nos pegar, e de repente, puxa, estou na mão dos ímpios, não é? Então aqui era a situação do salmista. Mesmo em comunhão com Deus, nós somos sujeitos a conflitos, né? Um versículo que eu sempre repito aqui é lá em João, quando o Senhor diz: no mundo tereis aflições. O Senhor está dizendo para quem? Para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Hoje somos nós, né? Discípulos de Jesus. Então, mesmo tendo comunhão com Deus, nós somos sujeitos a conflitos, sim.
A diferença é que nós temos a quem recorrer, ou seja, nós sabemos a quem recorrer. E o salmista aqui estava passando por uma situação conflituosa e ele recorreu a quem? A Deus. Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha, livra-me, não é? Eu espero em ti. Então ele orava com confiança. Então ele estava passando por uma situação difícil, mesmo com comunhão. Essa é a diferença. Quando você vive em comunhão com Deus, quando você passa por uma situação difícil, a primeira coisa que você faz é clamar a Deus, é buscar a Deus, é buscar refúgio em Deus, não é? Quando a pessoa não está em comunhão com Deus, de repente passa por uma situação complicada e acaba não buscando a Deus, porque não tem essa prática, não é? Lembra quando eu digo, eu sempre repito aqui, não é? Quando eu sofri um acidente, que eu vi que ia bater o caminhão e não tinha mais jeito, eu clamei por Jesus, clamei, né? E o acidente aconteceu de uma forma que ninguém se machucou, e tinha alguém comigo do meu lado, né? Eu estava com uma carga de banana e o dono da carga, né? E depois de tudo aconteceu, ele falou: puxa, não foi pior porque você clamou, não foi pior porque eu clamei. Ele reconheceu isso, mas porque ele também não clamou. Ele poderia dizer assim: olha, não foi pior porque nós clamamos a Deus, não é isso? Não seria o correto? Mas não foi pior porque você clamou. E por que ele não clamou também? Porque não tem o hábito. Não tem o hábito. Quando você tem o hábito, você vive em comunhão com Deus, qualquer coisa que acontece com você, você já grita: meu Jesus, meu Senhor, misericórdia. É o linguajar de um servo de Deus. É de imediato. E aquele homem acabou não lembrando disso, né? Por quê? Porque não tem o hábito. Todo aquele que vive em comunhão com Deus, quando passa numa situação complicada, de imediatamente ele grita pelo socorro de Deus. É o que está acontecendo aqui com o salmista, né? Ele está passando uma situação difícil e aqui acabou gritando pelo socorro de Deus. Mas ele ora e declara confiança no Senhor. Ele não está apenas orando por orar, né? Ele está orando e declarando confiança. No versículo 5, diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então o salmista, ele tinha uma experiência com o Senhor desde jovem. Eu estava estudando isso aqui e me lembrando, né, que muitas vezes eu argumentei com as pessoas mais próximas: por que eu não me converti há mais tempo, né? Eu me converti, eu já tinha 35 anos de idade quando eu vim para Cristo, não é? 35 anos de idade. Aí eu sempre: puxa, por que eu já não vim para Cristo há mais tempo? Há mais tempo. O salmista aqui diz no versículo 5, né, desde a minha mocidade, né? Então o salmista já tinha uma experiência com Cristo há muito tempo, né? Ali nós temos dois jovenzinhos lá, os dois irmãos, né, bem jovenzinhos na igreja, né? Um já se batizou, outro está se preparando, né? Estão aguardando passar essa situação aí, não é? Bem jovenzinhos na igreja. Coisa melhor que existe. Se uma coisa que eu me arrependo é de não ter vindo para Cristo há mais tempo. Com certeza a minha vida teria sido muito melhor. Muitos erros da minha vida não deveria. É claro, nós somos sujeitos a cometer erros, mas existem erros que fazem parte de uma vida sem Cristo, não é? O comum de uma vida sem Cristo não teria cometido, não é? Então, por que eu não vim para Cristo mais cedo, há mais tempo, né? Então o salmista aqui diz: desde a minha juventude. Poxa, se eu pudesse dizer assim, desde a minha juventude, né? Desde bem jovenzinho, estar com Cristo, eu tinha mais experiência com Deus, né? Tinha mais coisas para contar, né, em nível de testemunho, não é verdade? Mas louvado seja Deus que eu vim para Cristo, e eu digo que o importante é vir para Cristo, não importa quando. Eu costumo dizer, enquanto se tem fôlego de vida, é uma oportunidade que tem, né? De repente a pessoa está no último fôlego de vida lá, de uma enfermidade ou de um acidente, né? Uma coisa que eu digo, de repente a pessoa recusou Cristo a vida toda, né? E de repente sofre um acidente e morreu.
De repente, naquele momento, naquele impacto, teve a oportunidade, clamou o nome de Jesus, foi salvo. É claro que nós não devemos viver dessa forma, né? Porque a gente pode partir de uma forma tão rápida que talvez não dê nem tempo, né? Mas, enquanto você tem fôlego de vida, amém, tem essa oportunidade. Mas louvável é vir logo cedo para a igreja, logo cedo para Cristo. O jovem tem uma outra forma de ver, de pensar. O seu envolvimento lá no mundo vai ser diferente, não é? Vai ser diferente, ele vai estar sempre atento àquilo que Deus aprova, àquilo que Deus não aprova. É muito bom, sabe, ter comunhão. E o salmista, ele diz aqui no versículo 5, no final, desde a minha mocidade. Então, ele ora de uma forma confiante, porque tinha experiência com Deus, né? Então, irmãos, é assim que devemos orar, sempre com confiança, né? Sempre com confiança. Se não for assim, a nossa oração não terá nenhum efeito. Se orar a Deus não confiando, não terá nenhum efeito. Isso Tiago diz lá em Tiago 1, versículos 6 e 7, Tiago diz assim, peça, porém com fé. Peça com fé. Peça que você vai ser atendido. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? Vai para um lado, para outro, para um lado, depende do vento, né? Depende do vento. Versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se orar a Deus, pedir a Deus alguma coisa, sem fé, está perdendo tempo. Não vai alcançar nada, porque a Bíblia diz isso, né? Peça crendo que vai acontecer, né? Senão não vai acontecer nada disso. E a confiança, irmãos, é o motivo do louvor. Olha o que o salmista diz aqui no versículo 6, 8, diz assim: em ti me tenho apoiado, ou seja, sustentado, né? Desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Nós não precisamos nenhum outro motivo para louvar a Deus. O nosso Deus é o próprio motivo do nosso louvor. Às vezes a gente ouve as pessoas que estão aí passando por uma situação que andam assim, meio aborrecida. Estou sem ânimo para louvar, estou sem motivação para louvar, mas espera aí. Mas a motivação para o louvor é o próprio Deus. Quem Ele é para nós? Quem Ele é para nós? Não é o que Ele pode fazer, o que Ele pode dar, não. Quem Ele é para nós, não é? No versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Então é interessante entender aqui, irmãos, que o salmista, ele está passando uma situação difícil, certo? Lembra que ele ora, me livra, Senhor, me livra da mão dos ímpios, me livra, Senhor. Então ele está passando numa situação crítica, ele está passando numa situação complicada, mas mesmo assim, ele diz no versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor. Muitas vidas, quando estão passando numa situação complicada, não tem ânimo para louvar. Eu já ouvi alguém dizer, estou sem ânimo para ir para a igreja. Está sem ânimo? Porque certamente não tem experiência com Deus. Certamente não conhece Deus. Porque Deus é a razão do nosso louvor. Eu não preciso de mais nada para louvar a Deus. Eu não preciso estar bem. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é para nós. O que Deus é para nós? Qual é o significado de Deus na nossa vida? É isso que nos leva a louvar. O salmista está passando uma situação complicada aqui. Complicada. O texto está relatando que ele pediu, olha, Senhor, o Senhor é minha rocha, eu espero em Ti, Senhor, me livra da mão do ímpio. Então ele estava passando por uma situação complicada. Mas ele diz, o louvor está continuamente comigo. No final do versículo 14, diz assim,
Olha o versículo 14. Quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais, mais e mais. Isso estava dentro do coração do salmista, mesmo passando por uma situação complicada, orando a Deus, pedindo livramento do Senhor, da mão dos ímpios, e ele diz: te louvo mais e mais, mais e mais, mais e mais. Seria uma situação, sabe como semelhante? Aquela situação dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Que se ele não se inclinasse para adorar a estátua do rei, ia ser jogada lá na fornalha de fogo, e ele falou: olha, rei, se o senhor quiser Deus livrar, ele não sabia que Deus ia dar o livramento, se o senhor quiser dar o livramento também, se não quiser, saiba que nós não vamos se inclinar para a sua estátua não, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que o salmista está dizendo. Olha, passando uma situação difícil, uma situação complicada, mas diz no final do 14, né? E te louvarei mais e mais, mais e mais. Irmãos, essa confiança é porque sabemos que nunca seremos rejeitados. O salmista diz aqui no versículo 9, a oração do salmista: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Então, o salmista, ele ora assim: não me rejeite, não me rejeite, né? Essa confiança é porque sabemos que nunca seremos rejeitados. O salmista ora assim, veja bem, ele está vivendo lá, o povo de Deus, do Antigo Testamento, o conhecimento que tinha, que não era tão grande, porque Deus se revelou de uma forma mais intensa na pessoa de Jesus Cristo, né? Quando Jesus veio, né? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, e o Pai sobre o. Então a revelação de Deus está aí mais, digamos, completa aos olhos dos homens, na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz lá em João 6,36: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então essa é a segurança que nós temos, né? Estamos com o Senhor para todo sempre. E Mateus 28:20 diz: estou convosco todos os dias. Então eu sempre costumo dizer que nós temos mais conhecimento de Deus, a igreja tem mais conhecimento de Deus do que o Israel no passado, tinha menos conhecimento. Uma que é de uma situação específica, como o rei, como o sacerdote, profeta, que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e a pessoa profetizava e tal, né? Na era cristã é diferente. Quando você crê em Cristo, ele entra dentro de você e sela não ser mais, né? Efésios 1, versículo 13: depois que você ouviu, você creu, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então Deus está sempre conosco. Então é uma garantia que nós temos: o Senhor está sempre conosco, sempre conosco. Então jamais seremos rejeitados. É aquilo que Jesus diz: aquele que vem a mim, não lanço mais fora, não tem como lançar fora. Ele diz: vai ficar comigo, e no último dia eu vou ressuscitar. Então sempre estaremos com Cristo, agora aqui vivo, e depois quando partir também, evidentemente, né? Então isso vale, irmãos, quando o Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira lançarei fora, isso vale também para a oração. Nós vamos a Deus através da nossa oração. Nós somos a Deus quando entregamos a nossa vida a Ele, nós vamos a Deus quando a gente partir para a glória, mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos também a Deus em oração. A gente se dirige a Deus e a nossa oração chega ao seu trono de graça, em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos a Deus, então Ele também não nos rejeita quando vamos a Ele. Ou seja, quando nós oramos a Ele, Ele não rejeita a nossa oração, Ele ouve a nossa oração e atende. É fato que no tempo dele e como Ele quer responder, né? Então o Senhor não nos rejeita. Então o salmista, ele já tinha essa confiança, essa segurança de orar dessa forma, sabendo que o Senhor estava sempre com ele. E nós temos essa certeza ainda melhor, porque nós temos um conhecimento maior, porque temos o Novo Testamento escrito e porque também, acima de tudo, temos o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, não é? Então, irmãos, é o viver essa esperança, essa comunhão que nos motiva a louvar e a ter confiança na oração, tá? Então, essa confiança que temos em Deus, essa comunhão que temos em Deus, é essa esperança que temos em Deus que nos motiva a louvar e a ter confiança na oração.
que o nosso desejo de conhecer o Senhor seja crescente, né? Aumentando a cada dia, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. O salmista relata seu conhecimento desde a sua juventude. Eu pessoalmente relato o meu conhecimento depois dos 35 anos de idade. E cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história de que se converteu, que abriu o coração para Jesus e que dali por diante começou a ter experiência com Deus. Cada um tem a sua história. A minha história começou a partir de 35 anos de idade. O salmista, desde jovenzinho, né? Outro mais jovem, outros mais velhos, né? Tem pessoas que acabam recebendo Jesus no coração já de uma idade bem avançada. Enfim, cada caso é um caso, né? Então o salmista relata isso, que desde jovem, eu relato desde 35 anos. Se bem que 35 anos também não é tão velho, é meio jovem também, né? Mas eu creio que não tão jovem quanto o salmista, né? Mas louvo a Deus porque um dia eu aprendi acerca de Deus. E enquanto eu tiver fôlego de vida, falo da bondade de Deus. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu puder pronunciar, abrir a minha boca e falar alguma coisa, sempre vou falar da bondade de Deus, sempre vou falar, sabe, da maravilha, né, que Deus que fez na minha vida e que faz na vida de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele espera. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou dizer: o Senhor é bom, né? O tempo todo o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom o tempo todo, né? Sempre, enquanto tiver fôlego de vida, eu creio que cada um de nós tem a mesma opinião, não é? De falar desse nome de Cristo. Bem, irmãos, assim deve ser a vida cristã, buscando conhecer mais o Senhor, louvar, reconhecer o seu cuidado e assim orar confiadamente. Assim deve ser a nossa vida com Cristo. Assim deve ser a nossa vida cristã, não é? Louvar, como diz aqui o salmista, mais e mais, louvar mais e mais, ter uma vida de confiança, né? E honrar o nome do Senhor, reconhecer o seu cuidado, né? E buscar conhecê-lo, cada dia conhecer um pouquinho mais. Deus, Ele é ilimitado e nós somos limitados, então a cada dia devemos conhecer um pouquinho mais, e que o Senhor nos ajude nessa caminhada, e é assim que vamos orar confiadamente. Amém?